Oi, oi, Ricardo Ferreira aqui. É hoje que vamos ver o que sai no Exame de Matemática A 2026, primeira fase, segunda fase, época especial e também como estudar. O facto mais importante de saber sobre os exames de Matemática A é que eles têm quase sempre os mesmos exercícios, por isso são extremamente fáceis de prever e também estudar para o exame vai ser principalmente treinar estes exercícios que saem sempre em exame. Ora, nos primeiros 5 capítulos vamos falar de tudo sobre o que sai nos exames de 2026, todas as informações que precisas, incluindo eu explicar-te passo a passo toda a minha lógica. E fica já a saber que esses recursos ficarão todos na minha página de Exame de Matemática A do meu website. Podes encontrar tanto em ricardo-ferreira.pt/mate-a-exame, ou então neste código QR, ou então nos links abaixo na descrição e no comentário fixado. E agora, vamos começar! E vamos começar por te explicar como é que eu prevejo exames. Primeiro de tudo, tens de saber as 4 fontes de informação fundamentais para saber prever exames. Primeiro é a informação prova geral e da disciplina, instruções de realização, exames anteriores parecidos, que tenham o mesmo programa e ou a mesma estrutura, e o próprio programa da matéria, que atualmente se chamam aprendizagens essenciais. Todas estas fontes de informação poderás encontrar na minha página de Matemática A, aqui no fim, nas informações. O programa é o primeiro, ora aí está, e depois os outros 3 podes encontrar todos no IAV. No caso da informação prova e das instruções de realização, elas estarão no IAV, nas provas e exames, informações prova e depois lá está. Informação prova normalmente é lançada por volta de novembro e instruções de realização lançada por volta de maio. Também pode ser no fim do mês anterior, também pode ser no início do mês seguinte, mas é mais ou menos nestes meses. E depois tens de saber qual é que é o padrão geral de comportamento do IAV, que é que o exame será sempre igual ao do ano passado, exceto aquilo que disserem que muda. E só irão mudar o mínimo necessário. Ou seja, só irão mudar se houver uma razão muito boa para mudar. Caso contrário, será exatamente igual ao do ano anterior. E então, para prever o exame, o meu processo é extremamente simples. É só analisar e resumir. Ou seja, vou analisar todas estas fontes de informação e vou resumir todas as minhas conclusões num resumo. E no fundo, aquilo que eu irei escrever nesse resumo é exatamente pensar como é que eu próprio criaria o exame se eu estivesse no IAV, de acordo com as restrições que são impostas por estas tais informações oficiais de 2026. É esse o nosso desafio, por isso vamos começar já com o nosso resumo em branco. Agora vamos às 4 fontes de informação, analisar tudo o que podemos para começar a preencher este resumo. Começamos a nossa análise pela pergunta mais simples de todas, que é quantos itens terá o exame. E primeiro, se analisarmos os exames anteriores, veríamos que tiveram sempre 12 itens obrigatórios e 6 itens opcionais. Obrigatórios são os exercícios normais, contam sempre a nota. Opcionais significa que só contam os 3 melhores desses 6. Os obrigatórios são sempre identificados com este símbolo asterisco para distinguir exatamente dos opcionais. E depois, dentro desses 12 obrigatórios, temos 5 de seleção e 7 de construção. De seleção são aqueles que é só para pôr um número ou uma letra e os de construção é que são para dar aquelas respostas mais longas. Seleção foi 12 pontos e construção foi 14 pontos. E os opcionais, todos opcionais, foram de construção e novamente cada um a valer 14 pontos. E se fizeres as contas, isto dá um grande total de 200 pontos. 5 vezes os 12 pontos, mais 10 vezes os 14 pontos. 7 exercícios daqui e depois 3 exercícios daqui, porque só contam os 3 melhores. Mas será que em 2026 vai ser a mesma coisa? Para isso vamos ter de espreitar as informações oficiais, em particular as instruções de realização. Porque lá o que é que está escrito? Que diz que a prova inclui 12 itens com este símbolo, ora aí está, 12, que contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Ora aí está. Continuamos com os 12 obrigatórios. E dos restantes 6 itens da prova, restam 6 itens, apenas contribuem para a classificação final, os 3 itens cuja resposta obtenha a melhor pontuação. Ora aí está, esta parte aqui continua na mesma. E agora, seleção e construção, continua na mesma também. De facto, se analisarmos as cotações tanto da primeira fase como da segunda fase, o que é que vemos? Vemos 5 exercícios
em cada um a valer os 12 pontos e os restantes a valerem todos 14 pontos, como aconteceu antes, e com base nestes dados nós não conseguimos saber se os 12 pontos serão sempre de seleção e os de 14 pontos sempre de construção, só que esse foi sempre o padrão, sempre, por isso não há razão para não ser. Ou seja, aqui isto tudo podemos dizer que temos 100% de certeza, exceto aqui a parte de seleção e construção, que temos 99% de certezas porque lá está, não há nenhuma razão para mudar aqui, por isso podemos basicamente supor que é como se fosse garantido. E então pronto, já analisamos, então vamos colocar a informação importante no nosso resumo, que é para nós nos lembrarmos. E já agora aproveito para explicar aqui estas cores de verde, amarelo e vermelho que irão demonstrar a certeza que eu tenho sobre estas previsões. No caso destas previsões, como são 99% e 100%, então vou meter a verde. E agora vamos começar sim a responder à pergunta mais importante de todas: quais itens é que de facto irão sair? E para isso, o mais fácil novamente é analisar primeiro aquilo que saiu nos exames anteriores, de 2021 a 2025. E ao fazer essa análise, acabei exatamente com este resultado. Falarei mais detalhadamente sobre cada um destes exercícios mais à frente no capítulo 5. Para já, como é que eu cheguei aqui? Eu categorizei todos os itens que saíram em 2021 até 2025, dando mais importância a 2024 e 2025, porque são os mais recentes e por isso os mais parecidos com o exame de 2026 e também porque em 2024 foi a última mudança que aconteceu em exames, quando adicionaram a estatística. No fundo, aqui o desafio é eu conseguir inventar categorias que sejam comuns a todos os exames. E ora aí está, ficamos então aqui com as 18 categorias que são comuns a todos os exames, pelo menos os de 2024 e 2025. E aqui o uso das cores é exatamente igual àquele que tínhamos acabado de ver, em que o fundo cinzento é os itens de seleção, que valem 12 pontos, e o fundo preto é os itens de construção, que valem 14 pontos. Depois, a linha cor de laranja seguida é o obrigatório, e a linha cor de laranja com pontos é a opcional. Ou seja, lá está, temos aqui as 5 opcionais, todas elas obrigatórias, e depois temos ali as restantes de construção, em que 1, 2, 3, 4, 5, 6 são opcionais. E por isso, como estamos só a repetir toda esta informação, então podemos eliminar esta informação e substituí-la apenas por esta nova informação. Lá está, mantendo a mesma legenda. Bem, e se no exame de 2026 não mudasse nada, então já estaria feita a previsão. Era só copiar o do ano anterior. Neste caso, em 2026, de facto vai mudar coisas, por isso vamos falar delas. Em particular, os itens em alternativa. E então, como é que sabemos o que é que muda em 2026? Ora, obviamente, vamos ler as informações oficiais, em particular a informação prova, que é onde costuma dizer o que sai no exame. E então, o que é que temos aqui? Conhecimentos e capacidades comuns às aprendizagens essenciais homologadas em 2018 e às aprendizagens essenciais homologadas em 2023. Ora, só para perceberes o contexto disto, as aprendizagens essenciais de 2018 são o programa velho que quase todos os alunos do 12º ano em 2026 tiveram, e as aprendizagens essenciais de 2023 é o novo programa que imagino esteja aqui por causa de algumas turmas piloto que começaram o programa um ano antes de todas as outras turmas. E talvez outras exceções que eu não esteja a par. Ou seja, até agora temos só matéria comum às duas aprendizagens essenciais, aos dois programas, e vamos continuar a ler. São ainda avaliadas aprendizagens específicas de cada um, 3 pares de itens claramente identificados, e em cada par o aluno responde a apenas um dos itens. Ora, aí está, não temos só matéria comum, mas também temos 3 pares de itens com matéria específica. E relembrar aquilo que nós vimos pelas instruções de realização era que o total é 18 itens. E então, qual é que é a nossa grande conclusão? O exame de 2026
vai incluir, vai funcionar para 2 programas diferentes, para as aprendizagens essenciais de 2018 e as de 2023, e aí nós vamos ter 3 itens em alternativa, em que só escolhes um dos programas para fazer, e vamos ter 15 itens iguais para os 2 programas. Que lá está, vai ter a tal matéria comum aos 2 programas. E isto faz todo sentido serem 15 itens iguais, porque lá está, nos 2 programas eles têm muita matéria igual. E por isso faz todo sentido a maioria dos itens serem iguais para os 2 programas. E também significa outra coisa, significa que o IAV pode aproveitar quase todos os itens de exames anteriores para estes 15 itens iguais e também para os 3 itens específicos das AE 2018, do tal programa velho, que é o tal programa que foi os exames anteriores de 2025 para trás. E agora que já fizemos a análise, pois vamos adicionar também ao resumo. Lembrando que quase todos estes exercícios iremos poder aproveitar, por isso vou deixar isto estar como está por agora. E a única questão muito importante para responder agora é tentar descobrir muito mais sobre estes 3 itens em alternativa. Primeiro, qual é que é o tipo deles? Serão seleção ou construção? Serão obrigatórios ou opcionais? Depois, como é que será o enunciado e a folha de respostas? Depois, quais é que serão as matérias que poderão sair nesses itens? E, por fim, onde é que vamos colocar esses 3 itens? Ou seja, vamos substituí-los aqui aonde? E ora, como é que nós vamos responder a todas estas perguntas? Ora, é lembrar-nos que o IAV imita sempre aquilo que faz em anos anteriores. E da última vez que tivemos uma coisa igual, um exame destes de transição de programas, em que tinha os 2 programas ao mesmo tempo, foi nos exames de 2018 e 2019. Por isso, se quisermos saber tudo como serão os itens à alternativa este ano, então a melhor fonte de informação vai ser a última vez que isso aconteceu, que foi nos exames de 2018 e 2019. Sendo o 2019 um bocadinho mais importante, porque é um bocadinho mais recente. E então é isso que vamos fazer agora, vamos responder a todas estas perguntas, para percebermos da melhor forma tudo sobre os itens em alternativa. Vamos então começar pela pergunta mais fácil, que é qual é que será o tipo, ou seja, vai ser seleção ou construção, vai ser obrigatório ou opcional. E então vamos para isso analisar as informações oficiais de 2026 e de facto não diz nada. E se não diz nada, temos de nos contentar apenas com os exames anteriores parecidos. Em primeiro lugar, temos os 2018-2019, foi lá está a última vez que aconteceu os itens em alternativa, e o que é que aconteceu? Todos esses itens era de seleção, de escolha múltipla. E se era obrigatório ou se era opcional, nessa altura não havia itens obrigatórios ou opcionais, por isso, por aí não nos esclarecemos. Mas então podemos nos esclarecer pelo quê? Pelos de 2021 a 2025. Em particular, com mais importância aos 2025. E o que é que vemos aí? Vemos aí que todos os de seleção são obrigatórios. Por isso, o mais provável é que o IAV faça exatamente o mesmo que fez nestes últimos anos. Ou seja, a minha previsão, com 90% de certezas, é que estes 3 específicos sejam todos de seleção, escolha múltipla, como aconteceu nos exames de 2018 e 2019, e sejam obrigatórios, como aconteceu nos exames de 2021 a 2025. E isto não é só porque é a solução mais simples, que faz menos mudanças, que é o que o IAV prefere sempre, mas também pode haver outros argumentos extra, como os professores corretores não precisam dominar tudo os 2 programas, menos erros, menos dúvidas, menos queixos, menos trabalho, mais rapidez, ou seja, muito mais fácil de organizar. E depois também faz todo o sentido ser obrigatório, faz sentido avaliar obrigatoriamente as componentes específicas, as matérias específicas de cada um dos programas. Ou seja, juntando todos estes argumentos, há imensas probabilidades de os 3 específicos serem todos seleção obrigatórios, em particular escolha múltipla. E então o que é que vamos fazer? Pois vamos adicionar ao resumo. À partida serão seleção obrigatórios. E continuamos a nossa análise, analisando agora o enunciado e a folha de respostas.
E tudo isto veio porque eu comecei a analisar os exames anteriores parecidos e o que é que eu reparei nesses exames de 2018 e 2019? É que para os tais itens e alternativa nós tínhamos duas alíneas. Uma alínea para um programa e outra alínea para o outro programa. Mas agora, em 2026, de acordo com as instruções de realização, todos os nossos itens de seleção não têm duas alíneas. Ou seja, existe apenas uma alínea para os dois programas. E então, a única explicação lógica para isto ser possível é que se antes, em 2018 e 2019, o enunciado seria assim, então o mais provável é, em 2026, com 90% de certezas, que seja exatamente copiar a mesma coisa, só que lá está, vamos substituir os dois programas pelos dois atuais, e a partir de continuará a ser primeiro as instruções, depois o item da AE 2018 e depois o item da AE 2023. A única diferença é que em vez de termos duas alíneas separadas, vamos apenas apagá-las e ter apenas uma alínea, um número de pergunta para os dois programas. Mas agora uma possível dúvida que te poderia surgir era: mas como é que o professor corretor saberá se eu respondi à versão das aprendizagens essenciais de 2018 ou de 2023 desse item? E a resposta interessante é que, de facto, não saberá e também não precisará de saber. Porquê? Porque em 2018 e 2019 houve um pormenor muito estranho que me surpreendeu e que de facto justifica isto. Que é que em 2018 e 2019 o item tinha a mesma resposta para os dois programas. Por exemplo, para este par de itens, se na versão de um programa a resposta era a resposta A, então no outro programa também era a resposta A. Se noutro par, num programa era a resposta C, então no outro programa também era a resposta C. Ou seja, apesar de terem alíneas diferentes, a resposta da escolha múltipla era a mesma para o mesmo par. E já agora, a folha de respostas em 2025, que está no site da DGE, este link também está na minha página do Exame de Matemática A, aí a folha de resposta, na parte dos itens de seleção de escolha múltipla, era exatamente deste género. Ou seja, daquele género com as bolinhas que costuma ser quando se faz correção ou pelo menos leitura por computador. E se estas coisas aconteceram nos anos anteriores, então o mais provável para 2026, mais uma vez mais ou menos 90% de certezas, é que lá está. Se antes era a mesma resposta para os dois programas, dentro do mesmo item, dentro do mesmo par, então vamos continuar assim. E o que é que isto faz? Isto permite-nos manter esta folha de respostas do ano passado, que é exatamente isto que o IAV quer. Que é o quê? Imitar sempre aquilo que fez antes e lá está, ter a solução mais simples possível. Assim a folha de respostas pode continuar a ser igual e já não precisamos de uma coisa deste género em que diga o item 1 e depois ter uma resposta para umas aprendizagens essenciais e ter outra resposta para outras aprendizagens essenciais. Não precisamos de nada disto porque é mais complicado. O que é que nós precisamos? Lá está, só de um único ABCD. Porque quer que tentes fazer a versão do programa velho, quer faças a versão do programa novo, no fim de contas a resposta do item será sempre a mesma, por isso não precisamos de ter dois ABCs, mas só precisamos de ter um ABCs, porque a resposta é a mesma para os dois programas dentro do mesmo item. Isto até significa que em cada item tu podes responder a qualquer um dos programas e até misturar. Por exemplo, no primeiro item alternativa responderes à versão de 2018 e no segundo item já responderes à versão 2023 e no terceiro item responderes à versão de 2018. Só que no fim deste vídeo, quando eu falar de como estudar, já verás que essa não é a melhor estratégia. E eu direi qual é que é a melhor estratégia para lidar com estes itens em alternativa. E então, como sempre, vamos adicionar esta informação ao nosso resumo. Ou seja, para o mesmo item, teremos a mesma resposta para o dos dois programas. E agora vamos à pergunta mais importante e mais complicada de todas,
que é quais é que são as matérias desses itens de alternativa. E então, se começarmos a ir às informações oficiais, na informação prova, víamos exatamente esta tabela, que nos diz quais são os tópicos de 2018 e de 2023 que saem. Podíamos ficar por aqui e estar contentes com isto, mas eu quero uma previsão mais detalhada. E por isso vamos fazer o quê? Exatamente, vamos ver os exames anteriores parecidos. Lá está os 2018-2019, porque foi a última vez que tivemos isto. Também tivemos uma tabela e o primeiro passo que eu gosto de fazer sempre é fazer uma categorização muito rápida dos temas. Por exemplo, aqui do programa da esquerda temos 4 tópicos de probabilidade e estatística e temos 3 tópicos de geometria e trigonometria. Pelo outro lado, o programa da direita, temos 4 tópicos de geometria e trigonometria e 3 tópicos de funções e sucessões. Isto é só uma categorização muito geral, inicial, só para eu ter uma melhor ideia e para ver se há alguns padrões com estas categorias ou se tenho de usar outras categorias. Mas a análise mais importante é esta, de analisar todos os exames de 2018 e 2019, primeira fase, segunda fase, época especial, e ver se há algum padrão. Em particular, ao fazer isto, eu quero identificar padrões que são comuns em todos os exames, para conseguir prever o padrão que acontece dentro de um exame. E lá está, escrevi o tópico respectivo para todos os itens e também meti a respectiva cor de acordo com a categoria do tema que tinha acabado de dar. E o que é que nós vemos? Ora, primeiro temos de ver se há um padrão entre os dois programas. E não há. Ou seja, se analisares o mesmo item, a versão de um programa e a versão de outro programa, aquilo que vês é que não há qualquer padrão a repetir-se. Ou seja, o padrão é sempre diferente e por isso não há nenhum padrão que podemos extrair. Também podemos fazer outra pergunta que é: será que dentro de cada programa, ou seja, analisando verticalmente, será que existe algum padrão? E se tu fores analisar, até focando-te não nos tópicos que aparecem, que são de facto diferentes, não há padrão, mas no tema, ou seja, na cor, tu de facto vês que há um padrão. Ora, no 2022, no programa da esquerda, vemos que há sempre um item de geometria ou trigonometria, vermelho, um item de distribuição e modelos, ou seja, um item de probabilidades e estatísticas, a verde, e depois há sempre outros que pode ser mais um de geometria e trigonometria ou mais um de probabilidades e estatística, vermelho ou verde. E depois, o mesmo padrão acontece no programa da direita de 2015, que é um de geometria e trigonometria, um de limites, que no fundo faz parte das funções de sucessões, e depois um que tanto pode ser um como pode ser o outro. Tanto pode ser vermelho de geometria e trigonometria, como pode ser outro azul de funções de sucessões. E com base nestes dois tipos de padrões que poderíamos perguntar-nos, temos duas conclusões para as nossas previsões. Ora, como não houve nenhum padrão entre os dois programas, então podemos concluir que não vai haver nenhuma relação obrigatória entre os dois programas no mesmo item. E dentro de cada programa vai haver equilíbrio de temas, como aconteceu aqui neste exemplo. Equilíbrio de temas entre os temas vermelhos e verdes e aqui equilíbrio de temas entre vermelho e azul. Ou seja, era sempre mais ou menos metade-metade. Nunca era tudo de um ou tudo do outro. E outra análise que poderíamos fazer era análise de padrões em um ano todo. Ou seja, analisar conjuntamente a primeira fase, segunda fase e época especial. E que padrão é que nós vemos? Ora, aquilo que eu fiz foi olhar para o exame 2018-19, contei o número de vezes que cada tópico aparece. À esquerda é o 2018, à direita é o 2019. À esquerda é o 2018, à direita é o 2019. E por esta análise, quais é que são os padrões que detectamos? Ora, primeiro, vemos que a regra geral é que a maioria deles aparece uma vez por ano. Depois, aqueles que aparecem mais vezes. Por que é que são esses que aparecem mais vezes?
Olhando aqui, talvez é porque sejam mais fáceis, mais importantes, mais abrangentes, mais diferentes. Aqui já é difícil dizer exatamente o porquê. E depois os que aparecem 0 vezes. Ora, aqui foi interessante que em 2018 apareceram uma vez, mas depois em 2019 apareceram 0 vezes. Não sei o que aconteceu, mas como são estes temas de funções, pode ser porque tinham sido demasiado difíceis ou alguém não ensinou, etc. Se calhar houve algum problema. E isto para concluir o quê? Que a minha previsão, aí de uns 75%, é que em 2026, juntando a primeira fase, segunda fase e época especial, cada tópico aparecerá pelo menos uma vez. Ou seja, aparecer 0 vezes é uma situação demasiado excepcional, por isso, quase garantidamente que aparecerá todos os tópicos pelo menos uma vez. E que conclusões práticas podes tirar disto? Ora, a primeira é que para treinares os itens à alternativa, tens de treinar todos os tópicos de um programa, porque qualquer tópico pode sair. Ou seja, não há aqui nenhum tópico que digamos que é provável que não saia. E por isso todos podem sair, então tens mesmo de treinar todos os tópicos desse programa para ter chances de acertar nos itens em alternativa. A única coisa assim mais importante que se poderia dizer era que se algum tópico sair na primeira fase, então será mais provável esse tópico não voltar a sair na segunda fase e época especial, porque lá está, porque já saiu. Ou seja, é ligeiramente mais seguro ignorá-lo, não treiná-lo. Mas lá está, também não é 100% garantido, porque é possível que seja um daqueles exercícios que até apareça uma segunda vez. Ou seja, é mais provável não sair, mas mesmo assim a única estratégia realística é mesmo teres de treinar todos os tópicos de um dos programas para conseguir acertar nos itens em alternativa. Vamos pegar então em tudo o que concluímos nestes últimos 2 slides e aplicá-los então ao exame de 2026. E então, se cada tópico aparece pelo menos uma vez, e repara que aqui temos 8 tópicos de cada lado, mas em 2026 vamos precisar de 9 itens em alternativa, porque são 3 na primeira fase, 3 na segunda fase e 3 na época especial, então isso significa que haverá um tópico de cada lado que vai ter de aparecer 2 vezes. E quais é que vai aparecer 2 vezes? Não sei, mas talvez, se tivesse de adivinhar muito ao calhas, talvez o limite da sucessão, 1 mais x sobre n elevado a n, só porque em 2018, 2019 isso também aconteceu, mas pode muito bem ser outro. E depois aqui o da direita, a mesma coisa, talvez o de distribuições de probabilidades, mais uma vez porque em 2018, 2019 foi um daqueles que foi repetido mais vezes. Por isso, talvez, pode ser ou não, mas lá está, isto é uma previsão baixíssima de certeza, por isso não leves isto muito a sério. E então agora, sabendo que dentro de cada programa há equilíbrio de temas, então aquilo que eu vou tentar fazer é, lá está, identificar mais ou menos os temas. Não havia nenhuma relação obrigatória entre os 2 programas, mas eu aqui até consegui mais ou menos uma relação entre os 2 programas. Porque lá está, se der para haver relação, melhor, mas também não é obrigatório. Tanto que aqui, lá está, são de combinatória e probabilidades os 2. Aqui os 2 juntei as funções e sucessões em cada um e nos outros meti o restante, que ou é trigonometria, no caso do programa velho, ou então é todas as matérias de 10º ano, no caso do programa novo. E lembrando que provavelmente haverá equilíbrio de temas, então é mais ou menos razoável nós prevemos que haverá mais ou menos um de cada um destes 3 grandes temas que eu categorizei, com 75% de certezas. Um tópico do primeiro, um tópico do segundo e um tópico do terceiro. Agora, se for exatamente um tópico de cada tema, então aí tenho de dizer 60%, mas não posso dar mais certezas do que isso. Porque lá está, estas categorizações não são perfeitas e o IAV pode ter ligeiras diferenças de pensamento. E agora que já retiramos todas estas conclusões, então vamos colocar isto numa forma que seja fácil de copiar para o nosso resumo. Então pronto. Vamos aqui ao nosso resumo, vamos apagar aquilo que estava e a única coisa que nos falta fazer agora é saber onde substituir
estes três. E qual é que é o princípio geral, mais uma vez? Vai ser manter um equilíbrio de temas em todo o exame. E como nós queremos manter um equilíbrio de temas, lá está, porque o objetivo do exame é testar todos os temas, a minha previsão é que irão substituir os temas anteriores mais parecidos. Ou seja, como aqui tem mais a ver com combinatória e probabilidades, então o que faz mais sentido é substituir aquilo que era a escolha múltipla de combinatória e probabilidades. Ou seja, este irá ali substituir. Por outro lado, esta aqui é a de funções e sucessões. Por isso faz todo o sentido substituir a antiga escolha múltipla de funções e sucessões aqui. E depois, o terceiro item tem a ver com trigonometria, matéria 10º ano. Dentro dos três restantes, qual é que faz mais sentido? Ora, estatística, números complexos ou geometria. Isto acaba por ser um bocadinho por exclusão de partes. De facto, é mais próximo do de geometria e não só isso. Também é porque o de estatística não fazia sentido eliminar a estatística e também não fazia sentido eliminar o único exercício obrigatório de complexos. Por isso, o mais lógico é substituir a escolha múltipla de geometria. Porquê? Porque ainda temos um exercício obrigatório de geometria no espaço. E ora, aí está, já estão nos sítios certos. E vou fazer aqui um retângulo vermelho à volta disto, apenas para relembrar a nossa baixa certeza de que seja exatamente esta a divisão. Ou seja, eu até acho que é bastante provável serem as três escolhas múltiplas a serem substituídas, porque lá está, porque não faz sentido mexer na estatística nem nos complexos, mas se serão estes exatamente os tópicos que garantidamente sairão em cada um deles, aí já não tenho tanta certeza, por isso deixarei isto a vermelho. E agora que já despachamos os itens à alternativa, agora está na hora de ver as últimas informações para finalmente responder a o que sai em 2026. E então, se formos analisar outra vez a informação prova, vemos que ainda estava lá outro pormenor importante. Excepcionalmente, não serão avaliados conteúdos relativos aos três temas opcionais das AE 2023. Conclusão, com 100% de certezas, estes três temas opcionais das AE 2023 não saem em 2026. Mas, como aqui diz excepcionalmente, provavelmente sairão em exames futuros. Por isso é que já estão a avisar aqui antes. Então pronto, como costume, vamos adicionar ao nosso resumo. E agora que já vimos todas as informações explícitas, vamos ver as últimas informações implícitas. E no fundo, o princípio geral é que tudo aquilo que não está escrito explicitamente nas informações oficiais, então é porque está implícito. Ou seja, é só seguir a lógica implícita daquilo que está escrito nessas informações oficiais. Então, no caso da informação prova, diz que só sai a matéria igual aos dois programas e as matérias específicas que estão na tabela. Naquela tabela dos 8 tópicos cada. Com isto, o que é que nós podemos supor logicamente? Podemos supor logicamente, com 99% de chances, a não ser que por alguma razão o IAB se contradiga a si próprio, as matérias que são ao mesmo tempo específicas a só um dos programas e que não estão nessa tabela de matérias específicas, então não saem. E então o que é que eu fiz? Ora, fui exatamente analisar os dois programas, lá está, para perceber quais é que são todas as matérias específicas a um dos programas e ver destes quais é que não estão na tabela, que é para fazer esta lista. E então vou adicionar já a resposta também ao nosso resumo. Vou até meter aqui no mesmo sítio, lembrando que aqui é as matérias específicas e que ao mesmo tempo não estão na tabela. Nas AE 2018 é o limite segundo AINE, é a sucessão limitada e aqui, entre parênteses, que eu tenho alguma dúvida, é o facto de que uma função diferenciável, se é diferenciável, ou seja, se existe derivada, então automaticamente é contínua. Isto já foi utilizado algumas vezes em exames anteriores e nem estava no programa novo nem no programa velho, explicitamente. Por isso está aqui numa zona um bocado estranha em que é difícil dizer sim ou se não, mas como é um facto tão fácil, o melhor é apenas lembrar-te que se uma função é diferenciável, então é contínua.
E nas AE 2023, a única coisa única que não estava na tabela é, na trigonometria, as palavras período, amplitude e frequência. A única maneira de aparecerem estas palavras é se a própria pergunta explicar o significado dessas palavras. E ainda há mais informações que podemos retirar implicitamente, que isso vem do facto de que os exercícios iguais aos dois programas têm de funcionar bem para os dois programas. Ou seja, na prática, o que é que isso significa? Ora, significa que, nas perguntas, tem de usar uma linguagem que tenha a mesma interpretação para os dois programas. Estou-me a lembrar do caso dos números naturais, que no velho programa o zero não está nos números naturais, enquanto que no novo programa o zero está sim nos números naturais. Por isso, o IAV terá sempre de ter muito cuidado com estas linguagens que têm significados diferentes para os dois programas e, o mais provável, é evitar completamente este género de linguagens e utilizar outra linguagem que, lá está, tenha a mesma interpretação para os dois programas para não causar dúvidas nenhumas. E depois nas respostas, dois pormenores importantes. Primeiro, vão ter de aceitar os métodos de resolução e linguagem dos dois programas. E o exemplo mais claro de métodos de resolução é o L'Hopital, no caso dos limites, têm de aceitar. E, no caso de linguagem, a linguagem de números naturais. Ou seja, se a tua resposta disser números naturais, obrigatoriamente têm de aceitar os dois possíveis significados de número natural. Depois, o outro pormenor importante é que não podem obrigar a usar métodos e linguagem que só estão em um dos programas, mas não no outro. O único exemplo que vi é no caso da trigonometria, das equações trigonométricas e também das fórmulas da soma, diferença e duplicação, que só estão nas aprendizagens essenciais de 2018, o que significa que os exercícios de trigonometria em 2026, que forem iguais para os dois programas, não poderão obrigar a usar estas equações trigonométricas nem estas fórmulas da soma, da diferença e duplicação, porque só estão num dos programas. Então pronto, como sempre, vamos colocar tudo no nosso resumo. Sobre a dúvida do zero pertencer aos números naturais ou não. Ora, a pergunta estará sempre escrita de forma que seja óbvio o significado, nunca poderá suscitar dúvidas e, nas tuas respostas, poderás usar os dois significados de número natural. Nos limites, lá está, podes usar todos os métodos de resolução dos dois programas, por isso podes usar o L'Hopital, claro, quando se aplica. E os exercícios comuns de trigonometria, em particular este, vão ser mais simples porque já não vão poder obrigar a usar nem as equações trigonométricas, nem as fórmulas trigonométricas da soma, diferença e duplicação, porque só estão no programa velho. Ou seja, vão ser mais simples do que os exercícios que apareceram nos exames anteriores, em que se podia obrigar a usar estas equações e estas fórmulas. E sem ser estas pequenas diferenças, todos os exercícios iguais podem ser copiados dos anos passados, de entre 2021 a 2025, que são os mais relevantes, porque têm estrutura e matéria muito parecidas. E agora que já extraímos o suminho todo das informações oficiais, vamos extrair o restante suminho dos exames anteriores. Então, o que é que podemos dizer mais? Vou adicionar já diretamente no resumo. Ora, é os temas que provavelmente não saem, mas podem sair. Ou seja, nunca saiu nos últimos exames anteriores mais relevantes, de 2021 a 2025, mas está, de facto, nos dois programas, por isso, em teoria, pode sair. É o caso dos polinómios, divisão, multiplicidade, teorema do resto, etc. Todo esse capítulo já não sai mesmo há muitos anos. Mesmo bastante antes até de 2021. Não sei exatamente quando. E o outro tema é as funções composta e inversa. A última vez que saiu alguma coisa sobre isto foi em 2020. Por acaso, a derivada da função composta de facto sai e aplicas, mas de resto nunca aplicas realmente o conceito mesmo da função composta em si e quase que para aprender a derivada da função composta quase que nem precisas de saber realmente o que é uma função composta. E agora que já extraímos toda a informação de todas as fontes que poderíamos extrair, então está na hora sim de finalmente recapitular
e falar dos 18 itens. Então vamos a isso. Pessoalmente eu gosto de dividir isto em 3 grandes grupos: probabilidades, funções e geometria. E dentro de cada um deles eu meto os temas assim mais relacionados com eles. Temos aqui no primeiro item alternativa, no lado das AE 2018 temos leis de Morgan, mais provável talvez calhar num exercício de probabilidades, que pelo menos no passado era a única altura em que se aplicava a lei de Morgan, se bem que desta vez podiam decidir fazer outra coisa. Depois triângulo Pascal e também binómio de Newton. Depois temos mais 2 itens de combinatória e probabilidades, e no obrigatório costuma ser combinatória ou Laplace ou probabilidades, e depois no segundo opcional costuma ser aquele que ainda não foi antes, normalmente ou Laplace ou probabilidades. Combinatória é muito raro ou nunca ser opcional. No caso da estatística, é sempre o mesmo exercício de completar 3 espaços em que tens de calcular as medidas. Medidas tanto da estatística de uma variável como medidas da estatística de 2 variáveis. Depois, no grande capítulo das funções, em que eu incluo funções e sucessões, aqui há 2 grandes categorias, que é quando misturamos matéria e quando isolamos matéria. Vamos começar pelos itens variados. Ora, no item em alternativo, nas AE 2018, temos paridade, ou seja, função par ou ímpar, provavelmente num contexto muito simples, por exemplo, no contexto de um gráfico, ou então as restantes escolhas múltiplas de sucessões, que todas elas costumam sair muitas vezes em exame, tanto monotonia de sucessões como limites de sucessões, como em particular o limite de 1 mais x sobre n elevado a n. No caso das AE 2023, ora, temos a soma de todos os termos de uma progressão geométrica de razão R, em que o módulo dessa razão seja menor que 1, ou então temos a resolução numérica de equações. Depois, construção obrigatória, temos aquilo que eu gosto de chamar o Papa 20, que é o exercício mais difícil do exame, normalmente no fim, que é mais passos e que normalmente mistura não só funções, mas muitas vezes até alguma matéria de geometria no plano / trigonometria. Depois, outra construção obrigatória, temos outra mistura, mas esta costuma ser explicar as falsas. Uma vez ou outra também costuma ser assíntotas, mas muito mais raro. Depois, construção opcional. Um exercício qualquer de funções, ou bolzano, ou assíntotas, ou monotonia costuma ser os mais comuns, mas também pode haver outros. E agora, continuando nas funções e sucessões, mas agora com matéria isolada. Ora, o primeiro exercício de construção obrigatório é de resolver uma equação na calculadora, que envolve sempre interceptar 2 gráficos. Depois, construção obrigatória, temos os limites, normalmente continuidade ou existência de limites, mais raramente assíntotas. E mais outra construção obrigatória, as derivadas, normalmente estudar monotonia ou concavidade e, mais raramente, derivada como o declive da reta tangente. E depois, construção opcionais, temos a equação ou inequação exponencial ou logarítmica e também as progressões, aritmética ou geométrica. E passando agora para o grande capítulo da geometria, começamos com a geometria no espaço, e aqui vamos ao terceiro item em alternativa, e aqui este nem sempre tem muito a ver com geometria, depende, mas também não há melhor sítio para o pôr, por isso fica aqui que está ok. Então, nas AE 2018 temos as equações trigonométricas e também as fórmulas trigonométricas da soma, diferença e duplicação, e nas AE 2023 temos os 3 modelos matemáticos de eleições, partilha e finanças, e também temos a geometria sintética. No fundo, todas as matérias novas de 10º ano. Depois, aí sim, na geometria no espaço a sério, temos a construção obrigatória, que varia muito, mas no geral costumas sempre ter de intersetar uma reta com um plano. Depois temos também a geometria no plano / trigonometria, em que tens de usar todas as fórmulas que sabes da trigonometria. Por exemplo, tangente da inclinação é igual ao declive, e também a fórmula do ângulo do arco, que está no formulário ou é apenas uma regra de 3 simples, e também todas as fórmulas da trigonometria, tanto do triângulo como da circunferência, e também até o produto escalar entre os 2 vetores nas 2 formas que dá para escrevê-lo. Muito cuidado com o lembrete de que aqui na trigonometria estes exercícios nunca poderão obrigar a usar as equações trigonométricas ou as fórmulas da soma, diferença
e duplicação. Ou seja, se tu souberes o programa velho e souberes estas fórmulas e estas equações, então poderás sim aplicá-las, não te podem descontar por isso, mas ao mesmo tempo também não podem fazer um exercício que obrigue a usar essas fórmulas. Ou seja, este exercício de trigonometria aqui será mais simples que os anos anteriores, porque não poderá incluir estes. E por fim, temos os números complexos, em que temos uma de seleção obrigatória, que costuma ser sempre significado geométrico, tanto na forma algébrica como na forma trigonométrica. Normalmente, a forma trigonométrica é mais popular neste caso, e como é significado geométrico, quase sempre também tens um gráfico ao lado. E depois também tens uma construção opcional, que costuma ser sempre resolver uma equação nos números complexos. Outro pormenor que eu queria falar era sobre estes 5 itens aqui de funções e sucessões, em que eu tenho 60% de certezas que serão exatamente assim. A única coisa que realmente pode falhar aqui é quais é que são obrigatórios e quais é que são opcionais, porque de vez em quando, às vezes, trocam quais é que são obrigatórios e quais é que são opcionais. E de resto, todos os restantes pormenores sobre o que sai, ou provavelmente não sai, mas que podes sair, e todas as novidades destes exercícios iguais, eu acabei de falar deles neste capítulo 5, mesmo atrás, por isso não viste, é voltar para o início deste capítulo 5. E agora que já sabes muito bem aquilo que provavelmente sai no exame, então só resta saber como estudar e, em particular, que recursos usar. Então lá está, vamos escrever aqui outro resuminho de como estudar, e o primeiro princípio fundamental de definir a ordem de estudo acaba por ser um princípio muito geral de gestão do tempo, que é fazer sempre aquilo que te dá o máximo de pontos no mínimo de tempo de estudo. No fundo, faz agora sempre aquilo que te dá o máximo de resultados com o mínimo de tempo investido. Então, em primeiro lugar, faz mais sentido apostares logo nos exercícios que são iguais para os dois programas e que são comuns. São frequentes, costumam sair em exame. E vão ser 13 e não 15. Porquê? Porque eu recomendo apenas treinar no máximo 4 itens opcionais. Porque lá está, só precisas de 3 itens opcionais para ter a nota máxima, por isso treinares 4 opcionais quase sempre é treino suficiente para haverem sempre 3 opcionais que estejas bastante confortável a resolver. Primeiro melhoras muito bem estes 3 itens que estão nos dois programas e que saem sempre em exame. Só depois de despachares esses é que depois vale a pena treinar os 3 em alternativa, e para isto vais aprender todos os itens em alternativa de só um dos programas. Lá está, porque dentro da lista de 8 possíveis temas de cada programa que podem sair, ora, só saíram 3, mas como nós não sabemos quais é que saem, nós temos de treiná-los todos. Por isso é que fazemos estes 3 de alternativa em segundo lugar, porque precisamos de treinar 8 exercícios só para conseguir acertar 3 deles. Enquanto que nestes primeiros nós treinávamos um exercício para ganhar os pontos de um exercício. Muito mais eficiente em termos de tempo. Vais escolher o programa com que estejas mais habituado, mais confortável, que saibas mais. Se para ti é igual, recomendo treinares o programa antigo, simplesmente porque há muitos mais recursos sobre esse programa. Especialmente itens de exames anteriores. E só depois de dominares muito bem todos estes exercícios é que, se ainda tiveres tempo, começas a treinar exercícios que saíram raramente em exame ou itens que nunca saíram em exame, mas, por exemplo, estão em recursos de outros autores. E, por fim, no último 1 a 3 dias, vais fazer mais simulações de exame. Vais fazer mais exames anteriores cronometrados, como se estivesses no exame a sério. No fundo, a ideia é imitar as condições de exame ao máximo, para lá está, treinares tudo aquilo que precisas de fazer durante o exame, que é para quando chegares ao exame a sério já saberes tudo o que fazer. Por isso lá está, no tempo que te restas, segues esta ordem de trabalho e nos últimos 1 a 3 dias fazes maioritariamente simulações de exame. E agora vou ser mais detalhado ainda e explicar-te passo a passo como estudar. Isto, no fundo, segue aquilo a que eu gosto de chamar o método cíclico, em que, basicamente, a ideia é que tu começas sempre por fazer um exame anterior,
de preferência dos 2021 a 2025, porque são aqueles que têm a matéria mais parecida e a estrutura mais parecida com os de 2026, e o objetivo lá está, é fazeres todo o exame como se estivesse no exame a sério, em condições de exame, e no fim corrigires e com isso identificares aqueles exercícios que sabes bem, que sabes mais ou menos e não sabes nada. E depois de fazeres esse um exame, o que é que tu vais fazer? Vais aprender os teus exercícios de exame que estão mais ou menos. Porquê os exercícios de exame que estão mais ou menos? Porque os que sabes bem já não precisas treinar mais. E porque os exercícios mais ou menos são aqueles que lá está, que no mínimo de tempo de estudo vão-te dar o máximo de pontos, porque são aqueles que em pouco tempo de estudo consegues passar de só saber mais ou menos para sabê-lo bem, que é exatamente isso que nós queremos. Porque o nosso objetivo final vai ser o quê? Vai ser saber muito bem um número de exercícios suficiente para ter a nota que queremos. Lá está, não vais tentar treinar todos os exercícios, né? Mas apenas um número suficiente para teres a nota que queres. Por isso, o objetivo aqui neste treino isolado vai ser aprenderes um número de exercícios de exame mais ou menos suficientes para que no exame consigas a nota que queres. E ao fazeres isto, convém guiar sempre pelas categorias de exercício que eu partilhei aqui neste vídeo de o que sai no Exame Matemática A 2026, ou então, talvez ainda melhor, ires ao resumo do meu site, que tem 18 slides, aqui no ricardo-ferreira.pt/mat-a-exame, ou seja, a minha página do Exame de Matemática A. Estão lá exatamente as mesmas categorias e também todos os outros resumos, todos os outros slides mais importantes para estudar para o exame. Deste vídeo, o resumo tem um slide com o que sai, tem um slide de como estudar, tem 2 slides de como resolver exercícios e como resolver exames e depois tem os 14 slides com toda a matéria resumida. E em particular, onde é que vamos aprender os exercícios de exame mais ou menos? Ora, o primeiro passo para aprenderes todas as minhas melhores dicas e truques é ir aos meus 2 vídeos de exercícios de exame divididos por tema, porque aí acabará por ser muito fácil encontrar exercícios iguais àqueles que estás a tentar treinar. E depois, para treinar ainda mais esses exercícios, estes 2 vídeos dizem-te onde ir buscar mais exercícios iguais a esse no Matemática Absolutamente, que já tem todos os exercícios divididos por tema. E depois, para corrigir, recomendo ires à minha playlist de exames resolvidos. E se precisares de ainda treinar mais esse mesmo exercício, então é só pegar nesse exercício original e trocar valores desses exercícios, por exemplo, trocar funções, trocar números, trocar letras, etc. E pronto, é assim que treinas muito bem um exercício. No fundo, lá está. Nestes vídeos aprendes tudo aquilo que precisas saber e depois, no Matemática Absolutamente, e trocando valores, treinas ainda mais e mais, até saberes o exercício muito bem, até não hesitares. E pronto, depois é sempre repetir esse ciclo. No fim de já teres aprendido um número de exercícios mais ou menos que seja suficiente para teres a nota que queres, então vais fazer outro exame anterior, lá está, para ver se de facto ficou bem sabido, se já estás a ter perto da nota que queres, ou seja, o grande objetivo é nestes exames anteriores começares a ter sempre uma nota maior do que a nota que queres no exame real e para lá estar. Novamente, identificar mais exercícios mais ou menos, que é para treinares mais esse exercício isoladamente e depois fazer outro exame e assim sucessivamente, lá está, até chegarmos aos últimos 1 a 3 dias em que fazes mais simulações e menos treino isolado. Lá está, e este treino de exercícios isolados deve seguir esta ordem. Primeiro aqueles que são comuns iguais aos 2 programas e só depois os de itens em alternativa. E além do treino, além de saber a matéria, há 3 aspectos importantíssimos em que tens de trabalhar. Em particular, evitar o quê? A desatenção, ou seja, os erros por desatenção, o nervosismo e o cansaço. Porque todos estes, se tu reparares, também são grandes causas de erros de perda de pontos durante o exame. E é isso que nós queremos evitar. Ou seja, se tu sabes a matéria, tu deves acertar esses exercícios e por isso temos de evitar estes problemas. E como é que isso se faz? É exatamente
com bons hábitos de vida. Convém melhorares a tua vida, tanto a nível de corpo, físico, como a nível de mente, mentalidade, etc. E, em particular, deves começar a implementar uma rotina de exame. Ou seja, começar a preparar o dia do exame. Ou seja, estudar de preferência sempre às horas do exame, pelo menos a essas horas, e também dormir sempre a horas, de forma que deites cedo o suficiente para que depois consigas acordar no dia seguinte cedo o suficiente, de preferência sem despertador, para estares no exame a horas no dia do exame. E de preferência todos os outros hábitos importantíssimos, quer seja alimentação, respiração, movimento, etc. Pronto, fica tudo aqui nestes 2 vídeos que estão na minha playlist de dicas. Este vídeo de melhores hábitos é todos os hábitos de vida e depois este sempre calmo é em particular para lidar com o nervosismo. E ora aí está, este é o processo principal. O processo principal é que eu gosto de chamar simular, porque no fundo é assim que o ser humano funciona. É quanto mais fazes uma certa coisa, mais estás a treinar, mais estás a automatizar, mais estás a melhorar nessa coisa. E por isso nós vamos melhorar o nosso conhecimento da matéria e também vamos melhorar a nossa atenção, a nossa calma e a nossa energia, fazendo tudo isto que eu acabei de dizer. Lá está, estamos a simular todas as capacidades necessárias para o dia do exame. Depois, no caso de alguma matéria estar particularmente difícil e precisares de aprender essa matéria do zero ou esclarecer certas dúvidas sobre essa matéria, então normalmente é o meu livro grátis Arrasa no Exame Matemática A, que lá está, ensina-te toda a matéria do exame de Matemática A do zero através de exercícios e até tem uma revisãozinha inicial, tal que mesmo que já não pegas na matemática há anos, aquilo explica basicamente a matemática do zero mesmo. E de resto, podes espreitar o resto dos meus vídeos, por exemplo, na minha playlist de aulas do exame de Matemática A e também perguntar dúvidas no meu Discord. E esta fase normalmente chamo de aprender, em que constróis as bases necessárias para fazer o treino real de exames e exercícios de exame. E agora, se durante este simular já aprendeste muito bem todos os exercícios de exame mais comuns, ou seja, tanto os tais exercícios que são iguais aos 2 programas e também os exercícios em alternativa, neste caso melhorar só um programa todo, então provavelmente é porque neste momento já estás só a ter 18, 19 e 20 em exames e por isso é fazeres a única coisa que te falta, que é o quê? Que é treinar exercícios raros e nunca. No fundo, faz exercícios que te desafiem, faz exercícios que não sabes resolver, procura exercícios que não estás habituado, que sejam novos para ti. Começando primeiro pelos exercícios de exame, que saem raramente, podes até ir à procura de exames mais antigos do que 2021 e depois desses todos estarem bem treinados, então sim, começa a treinar também exercícios que nunca saíram em exame e para isso vais procurá-lo noutros autores. Por exemplo, livros de editora, provas de modelo, provas SPM, outros sites, dúvidas de aluno no meu Discord, etc. São tudo fontes para isso. E aqui o que é que vês? Lá está. Tudo o que seja recursos de outros autores, no geral, não recomendo mexeres-lhe, a não ser que já estejas a ter 18 e 20 nos exames, ou seja, a não ser que já tenhas treinado aqui todos os exercícios que saem frequentemente em exame. Isto porque normalmente outros autores não colocam os exercícios que saem sempre em exame ou exercícios muito parecidos com os que saem sempre em exame, mas em vez disso normalmente fazem outros exercícios dos mesmos temas, mas que não são os que costumam ser em exame. De facto, se já fizeste os exames anteriores todos de 2021 a 2025, eu não recomendo fazer provas modelo nem nenhum outro recurso de outros autores. Em vez disso, lá está, recomendo voltares a fazer estes exames anteriores e principalmente a fazer muito mais treino isolado de exercícios. Tens gasto demasiado tempo a fazer exames e tens gastado muito pouco tempo a treinar isoladamente cada exercício. Por isso tens de fazer exatamente o contrário. Tens de gastar mais tempo a treinar isoladamente exercícios e fazer como eu recomendo, depois de já teres treinado um número de exercícios suficientes para teres a nota que queres no exame. Por exemplo, no caso de quereres 10, isso vai ser mais ou menos acertar
8 exercícios, por isso aí convém saberes no mínimo aí uns 8 ou 9 exercícios. Para 15 é mais ou menos 12 exercícios, por isso lá está, 12, 3 exercícios, saber. Para ter 20 é tudo ou quase tudo, podes ignorar talvez uma ou outra opcional. E lá está, os exercícios de exame que vais treinar vão ser aqueles exercícios que já estão mais ou menos e que te demoram o mínimo tempo possível até saberes muito bem. Se estás a aprender tudo do zero ou sabes de forma mais ou menos igual todas as matérias, então, no geral, talvez é preferível primeiro começar pelas funções, ou seja, treinar aqui a maior parte dos exercícios de funções, talvez dando menos importância a esta aqui em alternativa e também ao Papa 20, que serão os mais difíceis, mas de resto podes treinar todos e depois, se calhar, mais um ou dois que prefires daqui dos lados. Depois, por exemplo, para ter o 15, talvez o melhor seria treinar já quase tudo dos exercícios que são comuns aos dois programas, exceto talvez duas opcionais, por exemplo, a de complexos e a de trigonometria, para só treinares 4 opcionais. E se depois queres mais um bocadinho de nota, ora, lá está, treinar-os em alternativa, e se ainda queres mais nota, lá está, treinar Papa 20 e também todos os exercícios raros e nunca dos outros autores. E já agora, se estás a treinar para a segunda fase, ou para a época especial, ou para o ano seguinte, ou para o que seja, ora, não muda absolutamente nada, é apenas continuares este método. Porque este método explica-te o que fazeres para todas as situações. Por exemplo, se acabaste de resolver o exame primeira fase e achas que há a possibilidade de teres de ir à segunda fase, então aquilo que eu recomendo lá está. É continuares a estudar, continuando o método e fazeres isso imediatamente. Não tirares dias de pausa, porque isso o que acontece? Isso destrói a tua rotina de exame. Não podes quebrar a rotina de exame, pelo contrário, recomendo continuares em rotina de exame, que é para lá estar. Continuares no ritmo, continuares preparado e não perderes esse ritmo. Porque depois, se perderes o ritmo, tens de o voltar a recuperar mais tarde e isso dá muito mais trabalho do que apenas manter o ritmo. Lá está, se quiseres podes estudar um bocadinho menos diariamente, mas pelo menos uma vez por dia convém sempre estudar, de preferência à hora do exame. E lá está, vais interpretar o exame primeira fase que acabaste de fazer como o quê? Como uma simulação normal. E no fim de fazeres a simulação normal, neste caso o exame primeira fase, o que é que vais fazer? Ora, vais continuar a aprender exercícios mais ou menos. Nesse caso, os exercícios desse exame que estão mais ou menos. E de resto, muito importante, deixa-te de conversas de será que é possível? Será que eu ainda vou a tempo? Será que este ano vai ser mais fácil ou mais difícil? Não perguntes se é possível, porque na verdade ninguém sabe, mas aquilo que é garantido é que se começar já, tens o máximo de chances de teres o resultado que queres. Por isso não percas tempo com perguntas e preocupações que não mudam absolutamente nada e foca-te sim naquilo que realmente muda alguma coisa, que é a tua ação agora. Por isso, começa já! E o melhor sítio para começar é na minha página de Exame Matemática A. Podes encontrar aqui neste link, código QR e também links na descrição e comentário fixado que tem todos os recursos que eu acabei de falar. Mais importante de todos é aquele resumo completo de 18 slides que tem todas as informações que precisas. Também aqui em baixo matemática absolutamente para exercícios divididos por tema. Aqui exercícios de outros autores para quem quer treinar exercícios que nunca saem, especialmente para ter o tal 18, 19 e 20. E lá está todas as informações, todos os vídeos e playlists, Discord e meu livro. Aqui encontras tudo o que precisas, por isso não percas mais tempo e mãos à obra!